Em memória de mim, partiremos o pão e do cálice agora iremos beber, pois por meio da cruz nos tornar-te irmãos, nos compraste da morte para um novo viver. Aleluia, te louvo de todo o coração, aos teus pés deposito meu fardo e meu querer, e na tua presença levanto minhas mãos, e a tua presença inunda meu ser. Como o trigo do pão deixou-se moer, e a uva do vinho deixou-se esmagar, pelos nossos pecados quiseste morrer, e teu sangue por nós numa cruz derramar. Aleluia, te louvo de todo o coração, aos teus pés deposito meu fardo e meu querer, e na tua presença levanto minhas mãos, pois a tua alegria inunda meu ser, e na tua presença levanto minhas mãos, e o teu Santo Espírito inunda meu ser. Obrigado, Tiago e Marcão. Glórias a Deus. Que música linda. Queridos, antes de cearmos, nós sempre celebramos a ceia no primeiro domingo de cada mês. Mas nesse mês, considerando a Páscoa, tão próxima do início do mês, resolvemos celebrar a Santa Ceia no segundo domingo, hoje. E antes de cearmos, eu queria ler um texto da Bíblia com os irmãos, que está lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu quero considerar esse texto a partir do verso 8. Lucas 22, a partir do verso 8. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes, porque depois nós vamos celebrar a ceia. Mas semana passada, a menina que pregou aqui, ela falou sobre alguns detalhes da Páscoa, alguns itens da Páscoa e da primeira ceia celebrada por Jesus, da primeira Santa Ceia. E foi colocado num livro. E semana passada foi dado a todos que estavam aqui, né? Só que hoje é Páscoa e nós vamos dar esse presente para quem não estava aqui domingo passado. Então, quem está aqui e não recebeu esse livro com a mensagem de domingo passado que a Débora pregou, e eu digo menino porque os filhos sempre continuam sendo crianças para a gente, né? Mas
a mensagem que a Débora pregou domingo passado sobre esses itens da ceia. Depois você lê em casa. Então é só levantar a mão que tem um de presente para você. Levanta a mão onde você está. Se você não ganhou, segura a mão no alto que vai passar aí perto de você, nossa turma. Alguém ajuda o host aí para que seja rápido e todos possam ganhar esse livro, né? Você fala, eu queria levar 10 para poder dar para a família, tal. Não tem como dar uma quantidade assim para todos, mas depois você pode comprar na livraria. Mas o seu está garantido, é de graça, é uma lembrança dessa noite de Páscoa. Tá bom, querido? Faz um sinalzinho aí, você vai ganhar. Um para cada um, não é para o casal não, porque às vezes o casal está brigado, se levar um só, vai ter que rasgar o livro. Então, não é um para o casal, não é um para cada um, é sem miséria. É um para o filho, é um para o pai, é um para a mãe. Lucas capítulo 8, 22, melhor, versículo 8 em diante, falando sobre a Páscoa. Eu ouvi essa mensagem que Débora pregou domingo passado, e quando eu cheguei, eu estava viajando, nós começamos a conversar sobre um texto pascal, um texto na Bíblia relacionado com a Páscoa, que eu chamaria de pré-Páscoa, ou de introdução da Páscoa, e ficamos, de certa forma, até com raiva da gente mesmo, assim, irritados conosco, porque nós já lemos a Bíblia inúmeras vezes. Eu já passei por esses textos dos evangelhos tantas vezes, e Débora também. Mas nunca tínhamos percebido esse detalhe na Páscoa. E ficamos assim, impressionados, e Deus colocou isso no meu coração. Pensa sobre isso, porque está na Bíblia, faz parte da Páscoa. Então eu não vou falar hoje sobre a ressurreição, porque o domingo de Páscoa é o dia que lembra da ressurreição, mas eu quero falar sobre a Páscoa em si, um item, rapidamente, um item a mais, que eu não sei se você já parou para refletir sobre ele, mas eu confesso que eu nunca, a primeira vez que eu parei para pensar, para olhar para esse texto com mais atenção, que é Lucas 28, do versículo 8 ao 13, que diz assim: Jesus, pois, enviou, quem? Pedro e João, e disse: ide nos preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Para quem não sabe, para quem acha que é uma data comercial, ou que é uma data somente religiosa, a Páscoa é uma festa estabelecida por Deus no Antigo Testamento, quando os judeus escravos no Egito foram libertos e saíram na direção da terra prometida. Então celebrou-se a Páscoa, matando um cordeiro e outros ingredientes. Foi assim que começou a história da Páscoa. Quando Jesus vem, João, inclusive, chega a apresentá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ser o Cordeiro Pascal, que de uma vez por todas, de uma vez para sempre, uma única vez, ele então resolveria o problema da nossa crise com Deus, da nossa separação com Deus, sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele pagaria o preço pelos nossos pecados, pagou morrendo na cruz, se entregando. Ele não foi um mártir, não foi preso, obrigado, mas ele se entregou por tanto nos amar e morreu na cruz em nosso lugar. No terceiro dia ressuscitou. E aí então, antes de ir para a cruz, ele reúne os discípulos e ele estabelece uma nova liturgia, um novo comportamento para lembrar dessa libertação, da salvação, da nossa vitória, da oportunidade que agora temos de ter vida e vida em abundância. Então ele vai celebrar a primeira nova Páscoa. Os judeus estavam por Deus,
Mas agora Jesus vem inaugurar uma nova fase, e a Páscoa é celebrada de uma nova forma, com a ceia, a Santa Ceia. E essa é a primeira Santa Ceia, e começa sendo descrita assim. Volta no versículo 8, por favor. Diz o verso 8: Jesus enviou, ele tinha os 12, e ele chama Pedro e João, e diz: vão preparar a Páscoa para que a comamos. Vocês vão arrumar a mesa, vão arrumar o lugar, vão preparar a Páscoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa que eu não posso deixar passar. Preparar. Por que Jesus não ceou aonde estava mesmo? Na beira do mar, no meio do mato, num pasto, não é? Porque, queridos, humildade, simplicidade, poucos recursos, não tem a ver com desmazelo, com desorganização. As coisas para Deus e feitas por Deus são muito especiais. Esse era o momento apoteótico, foi o momento apoteótico de toda a história, dividiu a história, inclusive até os ateus sabem que existe um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo foi o divisor da história mundial e da nossa história também. E aí então ele manda Pedro e João preparar a Páscoa. Eu abri um parênteses aqui para dizer que a missão tem mais de 160 times de trabalho, de pessoas que são voluntárias. Enquanto nós estamos aqui assentados, tem um grupo participando de casa. Deus abençoe aqueles que estão conosco pelo YouTube. Prepara o pão, prepara aí um copo de suco, ou de vinho, ou de groselha, será alguma coisa vermelha que representa, né, dá para lembrar do sangue de Jesus. Não seja shampoo, não seja esmalte, né, mas para você cear com a gente, com a sua família, tá bom? Você pode cear aí da sua casa, ou se estiver no hospital, se estiver em qualquer lugar, pode participar da ceia conosco. Mas deixa eu te dizer que eu estava falando desses times da missão. Tem um time só para preparar a mesa do Senhor, e olha que delicadeza. Tem um time liderado pela Cris Bersot, um grupo que trabalha. Eu sei que eles não estão todos nesse culto aqui, que já tivemos um culto às 10 da manhã, mas eu gostaria de aplaudir esse grupo que vem para cá com antecedência. Não é uma mesa qualquer, não é um arranjo qualquer. Cada detalhe, coisa linda, né? Então, Jesus mandou os discípulos também preparar a Páscoa, preparar a mesa, preparar a ceia, para começar esse novo tempo. E mandou Pedro e João. E eu vou abrir um outro parênteses aqui, que eu gosto todas as vezes que eu encontro Pedro e João envolvidos numa tarefa. Porque Pedro era sanguíneo, era o cara que tomava a frente sempre, era o cara que puxou da espada, foi o cara que puxou da espada para cortar a orelha do soldado. Pedro era sanguíneo, e João era o apóstolo do amor, é aquele que estava lá na cruz até o final, para tomar conta de Maria. Dois homens com temperamentos completamente diferentes, e em Cristo já fica provado que é possível pessoas com temperamentos diferentes caminharem juntas. Jesus não fez isso por brincadeira, só para dizer assim: eu vou formar uma equipe aqui, mas eu quero formar uma equipe para vocês treinarem. Não, Pedro e João, o amor, o colérico com o fleumático, e eles vão preparar a Páscoa. Vamos continuar aqui o texto, veja lá o verso 9. Então eles perguntaram: onde queres que a preparemos, Senhor? Vamos preparar onde? Numa sinagoga? No templo? Onde vamos preparar a ceia? E aí o verso 10, vamos ler juntos o verso 10? É aí que apertou o nosso coração de nunca termos parado para observar esse detalhe. Olha o verso 10, o que diz: então
Seguiu até a casa que ele entrar. Confesso, queridos, a Bíblia é tão rica, tão farta. Tem tantas coisas que nós ainda não descobrimos. E com tanto tempo de caminhada, eu nunca tinha, Ilma e Celso, parado para pensar nesse personagem Pascal, nesse coadjuvante do momento principal da história. Olha o que diz o texto: então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, eu vou dar uma dica para vocês, o maior momento da história, o principal, quando Jesus morrerá na cruz, será ultrajado, cuspiram nele, o trocaram por Barrabás, no terceiro dia ele ressuscita. Esse momento que divide a história, que rasga o véu do templo, esse momento que traz para nós uma ponte que leva até o céu, e é a única ponte, o caminho, a verdade e a vida. Esse momento que traz libertação, traz esperança, traz paz. Esse momento que rompe as densas trevas com luz. Ele disse: vão preparar um local para celebrarmos já um ensaio do que irá acontecer, a ceia, uma maquete do que irá acontecer, para vocês entenderem, eu vou ilustrar, e depois a igreja continuará vendo essa ilustração. Mas onde vamos preparar? Jesus disse, eles estavam fora da cidade, vocês vão entrar na cidade. Aí entra a descrição de um personagem. Ele disse: vocês vão encontrar um homem com cântaro. Tem um homem com cântaro de água. Não que o cântaro fosse literalmente de água, ele era de barro para carregar água. Mas tem um homem com cântaro de água. Segui-o. Ele será o GPS, o Waze, a seta que vai apontar o lugar aonde acontecerá esse momento fenomenal, esse momento principal da história, a primeira ceia. Então vocês encontrarão esse homem, vocês não vão falar nada com ele, apenas seguem esse homem. Seguem esse homem, o homem do cântaro. E quando ele chegar na casa, provavelmente era um escravo, quando ele chegar na casa onde ele trabalha, vocês vão mandar chamar o dono da casa. Continua o texto. E dizei ao dono da casa: o mestre manda. Não tem plano B. Não, mas essa parte eu não concordo, essa parte eu não aceito, ou eu penso assim. Não tem plano B, o mestre manda. Eu não sei se Jesus já era amigo do cara, ou se não era amigo do cara, mas Pedro e João chegaram lá e disseram assim: cara, é o seguinte, o mestre manda perguntar-te, onde eu vou usar aqui a sua casa? Eu quero usar você. Eu quero fazer de você uma bênção para os outros. Aonde eu aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? O mestre manda perguntar: aonde é o aposento? Continua. Ele vos mostrará, disse Jesus, o espaçoso cenáculo. O que era cenáculo? Cenáculo era sala de jantar. Era uma sala espaçosa, porque a refeição era algo de muito valor, a refeição em conjunto. Então ele mostrará para vocês a sala de jantar, o cenáculo, mobilado, arrumado. Porque, como eu disse, queridos, humildade, pobreza, isso não justifica relaxamento, isso não justifica coisas mal feitas. Jesus mandou preparar. Até porque seria um momento realmente apoteótico da história.
Importantíssimo. Então Jesus mandou preparar e num lugar arrumado. Está certo que ele nasceu na manjedoura, mas agora ele vai partir e vai despedir dos seus discípulos num cenáculo espaçoso e mobiliado. E deixa eu abrir outro parênteses aqui, porque tem gente que acha que, né, depois que aceitou Jesus, ou que conhece Jesus, sabe de Jesus, vale qualquer coisa, né? Tem até uma música do Tim Maia que diz isso. Vale tudo, né? Não é assim não, queridos. Para Deus o melhor. Para Deus o melhor. Pontualidade, por exemplo. É pontual no trabalho, é pontual na escola. Para Deus nós somos mais pontuais ainda. Uma vez, eu estava subindo aqui, estava na escada ali, resolvendo um assunto, o culto já tinha começado, já tinha meia hora que o culto tinha começado, eu fui resolver algo ali, e estava subindo um garotão, tupetudo, e eu brinquei com ele, mas brinquei assim, dando aquele beliscão doce. Eu disse: cara, já tem meia hora que o culto começou. Ele disse: pastor, ainda fiz muito bem de vir, ainda fiz muito de vir à igreja, o senhor está reclamando que eu cheguei atrasado? Eu nunca esqueci, queridos, porque tem gente que acha que fazem falta na igreja, que se sair ou se chegar a qualquer hora, fizer qualquer coisa relaxada, vale. Não vale. Para Deus o melhor. Para Deus o melhor. Com mais esmero, com mais esforço. E Jesus disse: preparem a Páscoa. Não vai ser de qualquer jeito não. Preparem a Páscoa. E vai lá na casa, segue o homem do cântaro. E chegando lá, pergunte a ele, digam a ele que o Senhor mandou perguntar a ele qual o salão que ele pode usar. E ele então deu o melhor, o cenáculo, a sala principal da casa, e para que eles pudessem celebrar. Já estava mobiliado. E indo, mostrarão o espaçoso lugar, e indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. Bom, nós vamos celebrar a ceia quase 2020 anos depois. Como Jesus celebrou naquela primeira noite, comendo do pão e bebendo do cálice. Todos são convidados. Mas deixa eu considerar com você rapidamente algumas coisas sobre esse homem do cântaro. Esse coadjuvante desse acontecimento pascal marcante, importante. Quando Deus está dizendo na sua palavra que para um momento tão grandioso como esse, na cena ele insere uma pessoa sem nome, um escravo, simples. Geralmente encontramos no Antigo e no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento, mulheres indo à fonte buscar água, como Raquel, como Rebeca, melhor, como mulher samaritana. Mulheres buscavam água na fonte, agora era um homem. Eu quero te dizer que Jesus sabe quem você é. Ele, do lado de fora da cidade, ele disse: vocês vão entrar na cidade, tem lá um homem. Tem um homem. Jesus sabe quem eu sou e quem você é. E Jesus diz: esse homem está carregando um cântaro de água. Mesmo não sendo o costume, o hábito, o normal, mas ele está carregando um cântaro de água. Eu quero te dizer que Jesus sabe quem eu sou, quem você é, o que eu carrego e o que você carrega. Ele se sabe se tem um cântaro de água com você, cheio ou vazio. Ele sabe o que você carrega, se você gosta ou não gosta do que você carrega. Ele sabe quem você é, o que você carrega, e Ele sabe aonde você está. Ele disse: ao entrarem,
vocês encontrarão no caminho que vocês passarem, porque eu sei que nesse caminho tem um homem com um cântaro de água. Jesus sabe quem nós somos, o que nós temos. Jesus sabe aonde estamos, e ainda mais, Ele sabe o nosso destino, o nosso trajeto, o nosso projeto. Esse homem está indo para uma casa. Jesus disse: eu sei que esse homem está indo para uma casa, e é justamente a casa que eu quero celebrar a ceia. Então, o que esse texto pascal está dizendo? De uma forma gloriosa, gostosa, que Jesus sabe quem somos. Ele sabe que você está aqui. É difícil, mas não é impossível acontecer pessoas estarem aqui sem saber que estão aqui. Isso acontece, às vezes a pessoa entra, mas não se localiza, não se situa. Mas Jesus sabe que você está aqui. Jesus sabe o que você carrega, mesmo sendo algo que te incomode, algo que faça um bullying com você. Não era costume homem carregarem água, lá estava o escravo carregando a água. Deus sabe se você é escravo de alguma coisa, se é prisioneiro, se está algemado a alguma coisa, se há algo que faz de você, que impossibilita de viver plenamente. Deus sabe quem você é, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você carrega, e Deus sabe para onde você está indo, qual é o seu projeto. Aquele homem tinha que levar o cântaro para casa onde era escravo. Com certeza, ele poderia ter até acostumado a fazer isso, mas ele não gostara. Creio que ele não fazia isso com alegria. E mesmo que você não goste do que está fazendo, mas Deus sabe o que você está fazendo. Qual é o roteiro, o lugar para onde você está indo depois dessa reunião. Deus sabe como é que será a sua segunda-feira e para onde você terá que trabalhar na segunda-feira, ou estudar, ou depois do culto, onde você mora. Deus sabia a trajetória. Você está me entendendo? Deus sabia quem era, onde estava, o que carregava e para onde ia. Eu quero te dizer no nome de Jesus que Ele não mudou. Ainda hoje Ele sabe quem eu sou, das minhas limitações, das cadeias que muitas vezes me prendem. Ele sabe aonde eu estou, Ele sabe o que eu carrego, e Ele sabe para onde eu estou indo, gostando ou não. Mas o principal, independente de qualquer detalhe que parece opressor no que eu falei, Deus quer usar essa pessoa. Deus quer usar no maior, no principal momento do seu ministério. Não importa que seja um escravo, que esteja preso, que esteja carregando o cântaro, que esteja indo para um lugar que não gostaria de ir, mas Deus disse: Pedro e João, vocês acharão lugar onde será celebrada a primeira Santa Ceia. Vocês acharão lugar seguindo esse homem do cântaro, esse coadjuvante que eu coloquei na história. Não foi uma estrela, agora é um ser humano, cheio de limitações. Não foi uma jumenta para falar o caminho, foi um ser humano cheio de limitações. Mas, mais uma vez, mais um detalhe,
prova a grandeza do amor de Deus. O que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos inserir nesse cenário. Ele quer nos fazer participantes desse momento. E a ceia passou a ser celebrada. Daí para frente, no lugar dos demais ritos apresentados no Antigo Testamento, foi substituído pela distribuição do pão e distribuição do cálice. Todos são convidados à mesa. Todos são convidados a cear. Alguns às vezes se omitem, se afastam, dizendo: não, eu não vou cear porque eu estou com os problemas para resolver. Mesmo amando Jesus, eu quero te dizer, querido, resolva primeiro com Deus aqui, agora, ceando e declarando o seu amor por Ele, a compreensão do amor dEle tremendo por você. Ele não vai te amar mais porque Ele já te ama completamente, totalmente. Outros deixam de cear dizendo: bom, eu não sou dessa igreja, a ceia não é dessa igreja, a ceia é do Senhor. Então nós convidamos todos a participarem, ninguém é obrigado. Eu só digo para não cear aqueles que não amam Jesus, porque se não ama Jesus, come e bebe sua própria condenação. Mas eu convido você a sair daqui hoje à noite, certo de que através desse anônimo, eu gosto desses anônimos na Bíblia, desses personagens cuja história fica uma lacuna. Qual é o nome? Tracinho, 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 fica aquele espaço, não aparece o nome. Eu gosto, porque parece-me que Deus mandou que registrasse assim. Olha que esse evangelho foi escrito por Lucas, e Lucas disse que fez uma pesquisa apurada sobre todos os detalhes, mas ele não encontrou o nome desse homem. E eu gosto desses anônimos na Bíblia, porque essa lacuna, esse espaço fica para colocarmos o nosso nome. O nosso nome. Porque não ficou registrado na história apenas para me falar de alguém que com cântaro guiou Pedro e João, 2 discípulos que passaram 3 anos no melhor seminário que já existiu, mas precisava de alguém simples, humilde, com cântaro para guiá-los até onde seria celebrada a vitória de Cristo na cruz, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Quando Jesus esmaga a cabeça de Satanás, quando Jesus derrama sangue para o perdão de todos os nossos pecados, quando Jesus faz com que o véu do templo rasgue de alto a baixo, quando Jesus abre a porta do céu, nos convidando para entrar, um participante desse momento, que guiou os discípulos até o lugar que seria o memorial da Páscoa. Deus usa uma pessoa simples, uma pessoa cheia de limitações, mas sem elas, Pedro e João não encontrariam a casa. Eu quero te dizer, querido, que tem gente me seguindo, não no Instagram, não em outro programa virtual. Tem gente te seguindo. E que bom se as pessoas que me seguem e te seguem encontrarem a Páscoa, encontrarem a cruz, encontrarem o túmulo vazio. Aquele homem com cântaro, não houve diálogo. Ele está caminhando. Ele não sabia que estava sendo filmado.
Em alguns lugares eles colocam uma placa: você está sendo filmado. Mas ele não tinha placa nenhuma dizendo, mas tinham pessoas seguindo para encontrar onde seria celebrada a Páscoa. Eu quero te dizer que no trabalho, na escola, em casa, tem gente te seguindo, tem gente olhando para você, para o cântaro que está debaixo do seu braço, que você tem carregado, que está no seu ombro. Se esse cântaro está vazio ou cheio, a água que lava, a água que mata a sede. O homem carregava o cântaro. Tem gente olhando para nós, na esperança de encontrar o lugar da verdadeira Páscoa. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ajudar os Pedros e Simões, que tinham tudo para saber, podiam ter tido uma revelação. Seria tão fácil, porque eles eram tão próximos de Jesus. Mas Jesus nos dá o privilégio de ajudarmos outros a chegarem até a Páscoa de forma real e verdadeira, não somente com coelhos e ovos e teatros, mas chegarmos até a cruz, onde o Cordeiro de Deus foi imolado, para que tivéssemos pleno perdão dos nossos pecados, para que tivéssemos acesso a Deus, à sala do trono, sem atravessadores, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A morte foi vencida na cruz. Mas quando eu olho para esse escravo carregando o cântaro, eu vejo que a morte em vida foi vencida nessa atitude, a morte em vida. Porque tem 3 tipos de morte. Tem a morte eterna, eterna separação de Deus. Tem a morte física. Se Jesus não voltar, nós morreremos fisicamente. Se Ele voltar, seremos arrebatados. Quem já se entregou a Ele, o ama, o segue, será arrebatado. Tem a morte física, que pode acontecer com todos nós, se Jesus não voltar logo. Tem a morte espiritual, eterna, eterna separação de Deus, vivos e conscientes, eterna separação de Deus. Mas tem a morte existencial, quando em vida nós vivemos como mortos, sem saber que Deus tem um grande projeto para a nossa existência. Que hoje seja o dia de lembrarmos não só da ressurreição de Jesus, mas que nós possamos apropriar da nossa própria ressurreição, porque mesmo estando mortos existencialmente, carregando um cântaro, sendo escravos, indo para onde talvez não gostaríamos de ir, mas Ele veio trazer um plano, um projeto para a nossa existência. Celebra a sua ressurreição também nessa Páscoa. A vida na vida, e não só depois da morte. A vida em vida, como esse escravo pôde vivenciar. Você vai receber um pedaço do pão que Jesus pegou naquele dia, depois que o cenáculo foi preparado, e Ele partiu e disse: será assim o maior momento da história. O meu corpo será rasgado por amor de vós. Comei dele todos, fazendo isso em memória de mim. De semelhante modo, Ele pega o cálice, e Ele dá o cálice a todos e diz: bebei dele todos, isso é meu sangue que é derramado por amor de vós. O sangue da nova aliança. Comei dele, bebei dele todos em memória de mim. Você vai receber, segura um pouquinho até que todos sejam servidos. Depois que todos forem servidos, nós vamos cear juntos.
Enquanto isso, você vai olhando para o que você tem na mão. O pão continua sendo pão, mas ele deixa de ser um simples pão, porque ele representa carne. Simbolicamente, metaforicamente, nós vamos comer, não depressa, não é para pôr na boca e engolir, mas considera que o que você está comendo, simbolicamente, é um pedaço da carne de Cristo que foi rasgado na cruz, em nosso lugar. E o que você vai beber não é umas gotinhas de suco, mas é algo que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado no nosso lugar. E aí eu estava nessa conversa com Débora sobre esse personagem, e ela ainda puxou dizendo assim: pai, é interessante, porque o corpo de Cristo não foi cortado milimetricamente igual, pedacinhos como nós cortamos aqui. Eu quero te dizer que nisso nós ainda falhamos, porque os pedacinhos são cortados iguais. O corpo de Cristo não foi cortado, ele foi rasgado em pedaços diferentes, porque alguns estão precisando muito de saber que Deus sabe quem você é, onde você está, qual é o seu projeto de vida. Outros estão vivendo uma fase melhor, mas o corpo de Cristo não foi cortado assim, em quadradinhos iguais, ele foi rasgado em pedaços diferentes, de acordo com a necessidade de cada um. Tem para todos, tem para todos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono
memória de mim. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, repete a continuidade dessa prática na história, na caminhada dos cristãos. E nós estamos aqui, e nessa noite lembramos que Deus quer que nós possamos, que nós nos deixemos ser usados para guiarmos outros até onde é celebrada a Páscoa, até a cruz, até Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou, está do lado do Pai intercedendo por nós. Está vivo, não mais ferido, não mais, mas ele disse: anunciais a minha morte até que eu venha. Anunciais a minha morte, eu vou ressuscitar, mas vocês anunciam que antes de ressuscitar eu paguei o preço na cruz, para que todos que quiserem, para que todos que abrirem o coração tenham pleno perdão de todos os pecados. Pleno perdão, acesso à sala do Rei, onde nós podemos entrar, eu e você, e podemos falar com o Rei de todo o universo, o Senhor dos Senhores, e dizermos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, não só o material, mas o espiritual, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E por favor, Pai, se nós temos dificuldade de perdoar, ajuda-nos a perdoarmos. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder sobre tudo e sobre todos, e a glória do resultado será para o Senhor. Comei e bebei dele todos, fazendo isso em memória de Jesus.
Aleluia. Glórias a Deus. Pela morte de Cristo temos vida em vida e vida depois da vida. Pela morte de Cristo temos vida em vida e vida depois da vida. Pela morte de Cristo na cruz do Calvário temos vida em vida e vida depois da vida. Ele nos ressuscita hoje do nada, trazendo-nos vida abundante e nos dá a vida eterna. Diz para Deus um muito obrigado. Dá um aplauso a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, com alegria. Glórias, aleluias. Obrigado, Deus. Vencemos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia, aleluia.